Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Professor, por que que nós não largamos essas traduções todas? Já que o senhor tem mostrado aí no Minuto Bíblico, estão todas muito erradas? Uma acerta um versículo, erra três, outra erra os quatro versos. Ou seja, se a gente está com um monte de Bíblia tudo traduzido errado, por que que a gente não fica direto com o texto hebraico? Essa pergunta apareceu nos comentários. Bem, como assim nós vamos ficar com o texto hebraico? A igreja não lê hebraico. Acho que nem 0,1% dos pastores lê hebraico. Se a gente jogar as Bíblias em língua portuguesa fora e decidir que as igrejas usem o texto hebraico, como a igreja vai ler? O texto hebraico não é legível, a não ser para quem estudar hebraico. E vão ser alguns anos estudando hebraico para poder ler e entender adequadamente o hebraico. Lembre-se que essas Bíblias todas que você está sugerindo que a gente jogue fora para ficar com o texto hebraico, são Bíblias traduzidas erradas do hebraico. Se os tradutores, que são especialistas, traduzem errado, o que deve acontecer? Se a gente decidir ensinar hebraico aos crentes e católicos para que eles leiam o hebraico. Vai ser uma confusão dos infernos. Então, não adianta colocar o texto hebraico na mão da igreja, porque a igreja teria que aprender hebraico e teria que fazer o que os tradutores fazem. E os tradutores fazem errado. Então, precisamos pensar em outra estratégia. A estratégia, a primeira, que me parece muito clara, é esclarecer as pessoas de que as doutrinas da igreja não estão baseadas na Bíblia. Isso liberaria as pessoas da sua neurose de ter que dizer que entende a Bíblia quando, na verdade, não entendem absolutamente nada. E, às vezes, quando entendem, entendem a tradução errada. Mas a maior parte das pessoas não entendem nem a tradução, quanto mais o texto hebraico. E, no entanto, a igreja tem doutrina há 2000 anos. As igrejas protestantes estão aí há 500 anos. Ou seja, Bíblia é inútil para a igreja e para a doutrina. Bíblia não serve para nada na igreja em termos de formulação de doutrina. As doutrinas existem independentemente da Bíblia. Logo, se a pretensão de entender correto a Bíblia e aí querer jogar as Bíblias fora para pegar diretamente o texto hebraico, essa preocupação, esse zelo, tiver como razão querer produzir a doutrina pura, já é tonteria completa o raciocínio. Porque doutrina pura não se obtém de texto nenhum. Nem se o Espírito Santo descer, traduzir com seu dedo mágico o texto, uma tradução perfeita, entregar na mão de todos os pastores do planeta ao mesmo tempo, e na mão de todos os crentes do planeta ao mesmo tempo. Nem assim se produzirá doutrina pura, porque a doutrina não é produzida pela interpretação do texto. A doutrina é produzida no desenvolvimento histórico da igreja e depois projetada para dentro do texto. Não importa se o texto seja bem traduzido, mal traduzido, se é árabe, se é em língua dos pigmeus, não importa. Por pior que seja o texto, por melhor que seja o texto, a doutrina será projetada lá do mesmo modo. Logo, se a preocupação é doutrinária, esquece Bíblia.
Não, a preocupação não é doutrinária, professor. O que eu quero é ler a Bíblia mesmo direito. Então só tem 2 opções. Ou nós nos esforçamos seriamente, sem corporativismo, sem falsidade, sem patotinha, a produzir uma tradução séria, criteriosamente discutida, não importa quanto tempo demore, que não tenha pretensão de acomodar doutrina de igreja nenhuma. Ou nós produzimos uma tradução assim, para as pessoas poderem estudar, ou a pessoa vai ter que se virar, aprender hebraico e estudar ela mesma a Bíblia. Quem achar que editoras, sociedades bíblicas vão produzir uma Bíblia traduzida sem ideologia, sem acomodamento às doutrinas das suas respectivas denominações, sem erro, sem fraude, inclusive, está se enganando e muito. Logo, as pessoas podem depositar as suas esperanças na Bíblia que eu pretendo traduzir, mas não estará pronta antes de 15 anos. Não estará pronta antes de 15 anos. Ou as pessoas decidem estudar por conta própria e traduzir por conta própria a Bíblia. Porque eu tenho aqui ao meu lado 30 Bíblias. Dependendo do texto que você abra, todas as Bíblias traduzem errado. Então, não adianta chamar todos esses tradutores juntos para traduzir, que vão traduzir tudo junto o mesmo versículo errado. Teria que haver uma conversão ideológica da parte deles para parar de traduzir os textos com base na doutrina. Parar de acomodar a tradução à ideologia cristã. Parar de ser cristão e ser de fato tradutor. Isso não vai acontecer. Então, das duas, uma. Ou a gente deposita todas as nossas ilusões e utopias e esperanças na Bíblia que a tenda vai produzir, se é que vai produzir, ou cada um de vocês estuda língua portuguesa, hebraico e lê a Bíblia diretamente do hebraico. A boa notícia é uma notícia que pode frustrar, mas é uma boa notícia. Para que você precisa estudar a Bíblia? Primeiro, a Bíblia não serve para ditar comportamento de ninguém. Não tem ninguém, nem fundamentalista, nem conservador, nem pastor, ninguém na face da terra segue a Bíblia. É tudo conversa fiada. Então, a gente não precisa da Bíblia só para fazer teatrinho. Para as doutrinas, a Bíblia é irrelevante, também é teatro. Então, é teatro para fingir que vive como a Bíblia diz, é mentira, ninguém vive. É teatro para dizer que a Bíblia sustenta a doutrina, porque não sustenta, é mentira. Então, nós não precisamos da Bíblia. Não precisamos para nos mover no mundo e não precisamos para nos mover na religião. Para nos movermos no mundo, precisamos da ciência, da ética, da política, não da Bíblia. E para nos movermos na religião, precisamos da doutrina da religião. A doutrina batista, a assembleia, conforme seja, não da Bíblia. Logo, para que precisamos da Bíblia? Bíblia é inútil, pode jogar fora. Não faz falta absolutamente em lugar nenhum a Bíblia. A não ser para gente como nós, que jamais vai querer viver baseado na Bíblia. Eu não mexo o meu dedo mindinho preocupado com o que a Bíblia diz. Eu estou me lixando para o que a Bíblia diz. Me lixando. Não quero saber as regras de vida que ela ensina, não me interessa. Não quero saber as doutrinas, não me interessa. Não me interessa nada que a Bíblia diga para a minha vida. Mas eu quero compreender a Bíblia. Eu me esforço por compreender a Bíblia. Eu me dedico a compreender a Bíblia. Por quê? Porque eu quero compreender.
O objetivo é compreender. A tenda do necromante não usa a Bíblia para nada. Não é uma igreja que usa a Bíblia para controlar pessoas. Não é um site cripto-eclesiástico fingindo que não é igreja e é igreja usando a Bíblia para ensinar doutrina para os outros. A tenda do necromante não usa a Bíblia para nada. A Bíblia não é meio. A Bíblia não é caminho aqui. A Bíblia é fim. O nosso único objetivo é compreendê-la. E não é compreendê-la para alguma coisa. É compreendê-la porque queremos compreendê-la. Então, nós traduzimos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. E avaliamos todas as outras para mostrar às pessoas como o que eles acham que tem na mão é a Bíblia e não é a Bíblia. É uma tradução muito deturpada do que a Bíblia de fato disse. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Será se você ainda estará aí daqui a 15 anos, quando eventualmente lançarmos a Bíblia da Tenda do Necromante? Não será esse nome, obviamente. Mas será se você estará aí? Será se esse ainda será o nosso sonho e a nossa dedicação? Uma Bíblia brasileira livre, absolutamente livre de tudo quanto é tonteria doutrinária de igreja? Bíblia, de verdade, pela primeira vez? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vai um café aí?